Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, meus amigos e minhas amigas. É para mim um grande prazer estar aqui com vocês, membros da Academia Passo Fundense de Letras. Principalmente porque nessa data iremos render homenagem pelos 80 anos dessa ilustre instituição. As Academias de Letras, inspiradas no modelo francês, ideado pelo cardeal Richelieu em 1635, tem o papel primordial, como vossas excelências sabem, de normalizar a língua de um país. Embora, é claro, aqui no Rio Grande do Sul tenhamos quase que um idioma próprio. E principalmente as academias têm o papel de promover o cultivo da língua. Meu caro vereador Eloy, isso no caso se estende para outros tipos de linguagem, vivas na tradição do nosso povo gaúcho. Não por acaso, ao longo desses 80 anos, recém-completos, a Academia Passo Fundense de Letras esteve à frente de iniciativas que beneficiaram grandemente o nosso município. Dentre elas destaco, por exemplo, a criação da Biblioteca Municipal, a fundação do CTG Lalau Miranda, a estruturação da Roselândia e as primeiras discussões acerca da criação da Universidade de Passo Fundo. Solicito, senhor presidente, o acréscimo de 5 minutos, por favor. Não, vereador, concedido. Essa homenagem da parte da Câmara de Vereadores é mais do que merecida. Ela é, eu diria, necessária. Afinal, a língua, na sua modalidade escrita e falada, muito mais do que os papéis e tinta, a voz e os microfones, que são apenas os materiais e instrumentos de que nos valemos, a própria forma da nossa atividade. Afinal, meus caros colegas vereadores e membros da Academia Passo Fundense de Letras, se não fossem a linguagem e a sua inteligência, sua sabedoria que se propaga pelos séculos, o que seria do homem? Tivéssemos apenas a voz e não a linguagem verbal, apenas urraríamos uns contra os outros. Leões o fazem, cães o fazem. E em vez de chegarmos a ter o microfone, meu caro vereador Paulo Neckel, papel e tinta, estaríamos utilizando todo esse material de metal e madeira somente para agredirmos uns aos outros, na melhor das hipóteses, para caçar bestas por aí. Mas a linguagem não é apenas o esteio da política, nesse sentido restrito que se aplica a esses 21 homens, que aqui, por exemplo, estão incumbidos de deliberar sobre os assuntos do povo. Ela também é o esteio de toda a cidadania. Daí a importância do cultivo da linguagem. O escritor britânico Theodore Dalrymple, em um ensaio intitulado O Dom da Linguagem, dirigido contra todos aqueles que defendem a ideia de que a linguagem pode ser deixada à total espontaneidade dos seus usuários, ilustra o assunto referindo-se à sua experiência como médico psiquiatra, tanto em hospitais como em presídios. Diz ele, e toma a liberdade aqui de citar: com um vocabulário assaz limitado, não é possível fazer ou expressar distinções importantes, nem examinar nenhuma questão com algum cuidado conceitual. Meus pacientes, muitas vezes, diz o médico, só conseguiam descrever o que sentiam de forma muito rude, valendo-se de expostulações e exclamações e demonstrações físicas de emoção. Ao lidarem com autoridades, por exemplo, viam-se em grande desvantagem. O resultado era desastroso, visto que muitos dependiam de diversas burocracias públicas para lidarem com assuntos de seu interesse, como, por exemplo, a própria educação dos filhos. Privados, portanto, meu caro vereador Alex, da comunicação racional, propriamente intelectual que nos é própria, os homens tendem a cair em mal-entendidos. E mais do que em mal-entendidos, diria eu, às vezes em desentendimentos. E um sinônimo disso, corriqueiro, são as brigas, que por falta de uma adequada linguagem, muitas vezes presenciamos.
Deste modo, o cultivo da linguagem se demonstra ainda mais do que necessário, sobremodo diante do quadro que se apresenta segundo o famoso escritor Steiner, que em seu livro Linguagem e Ciência, escrito na segunda metade do século passado, afirma que a linguagem verbal experimentou um empobrecimento, meus caros cidadãos de Passo Fundo, de maneira que pontua o autor que cerca de 50% da linguagem coloquial nos Estados Unidos e na Inglaterra, países que consideramos de primeiro mundo, se limita a 34 palavras básicas, ou seja, de fato, um grande empobrecimento da linguagem. A degradação da linguagem, diz o sociólogo Robert Nisbet, que nossos amigos da academia com toda certeza conhecem, na medida em que enfraquece, meu caro vereador Valdo, o liame social torna inevitável o emprego do poderio político, da força militar e da expansão do poder que leva à desagregação e à violência. Mas dizer isso somente seria supor que a linguagem é um mero instrumento de poder ou da política, e que serve apenas a propósitos coletivos, e sabemos que a linguagem não se restringe a isso, pois afinal a linguagem também é constitutiva da interioridade do ser humano. Como dizia o filósofo Montaigne, aquele que não faz uso da linguagem empobrece a sua própria alma. Por isso, a fala que tanto prezamos e que os amigos da nossa ilustre Academia Passunense de Letras tanto prezam e tanto defendem, demonstra, é claro, ao longo desses 80 anos, a importância que devemos dar à atividade desses queridos passofundenses. Por isso, não devemos desistir da cultura, e nem de cultivar e transmitir a linguagem, menos ainda a esses tipos de pessoa, uma vez que, por natureza, estão mais próximos a um Shakespeare e a um Cervantes, ou até mesmo, diria eu, a um Machado de Assis, do que pessoas que, infelizmente, não têm o dom que possuem esses nossos ilustres membros da Academia Passofundense de Letras. E que, por não terem o dom desses aqui presentes, que representam essa instituição, muitas vezes manifestam, como disse anteriormente, mais urros do que linguagem. Claro, isso não quer dizer que a partir de agora todos os passofundenses ou aqueles que porventura nos escutam pela TV Câmara deverão se manifestar como um Machado de Assis, ou mesmo um Euclides da Cunha. Não. No entanto, todos deveriam ter a oportunidade de transcender as limitações de seu ambiente linguístico, caso este esteja restrito. Por isso, a importância de tantas iniciativas da Academia Passofundense de Letras, que tem levado a riqueza da literatura ao dia a dia da nossa população, e tem tudo para fazer muito mais por Passo Fundo, já que o tem demonstrado, como nos diz a história dessa instituição ao longo dos últimos 80 anos. Por isso, eu gostaria de convidar a todos os nossos ilustres presentes, membros da Academia Passofundense de Letras, liderados pelo nosso querido presidente, Odilon Garcês Aires, ao qual eu faço referência, nominando também todos os demais, para que nos dirijamos ao hall de entrada deste Parlamento, Casa do Povo de Passo Fundo, e para que eu possa, dessa forma, entregar essa singela, mas muito importante, contribuição do Parlamento de Passo Fundo a essa instituição tão importante. Uma homenagem de honra ao mérito aos 80 anos da instituição, e convido também os vereadores para que possamos fazer essa entrega no hall de entrada, que é claro, como todos devem saber, um momento muito importante. E, se me permitir, presidente, nesse momento tão oportuno, já que nos solicitou uma parte, caro vereador Luiz Miguel, eu solicitaria apenas mais alguns segundos do nosso tempo para que ele possa fazer também uma importante. Vereador, gostaria de cumprimentar Vossa Excelência por ter tido essa sensibilidade de fazer essa grande homenagem a esses ilustres que mantêm a educação, que mantêm essa trajetória tão bonita de Passo Fundo no que diz respeito à nossa Academia Passunense de Letras. Quantos que lá passaram, quantos que aqui estão, nossos conhecidos, nossos amigos, e a gente se sente em casa quando vamos lá. Parabéns a Vossa Excelência, justa homenagem. Muito obrigado, meu caro vereador Luiz Miguel, mas de fato quem está de parabéns é a cidade de Passo Fundo por contar, dentro dos quadros institucionais de nossa cidade, com tão brilhantes pessoas. Uma instituição que já teve escritores como Cafrune e outros tantos, cito ele apenas por ser uma das pessoas que eu mais admiro, dentre aqueles que compunham os quadros dessa instituição, embelezam, é claro, o que tem de mais sóbrio, inteligente
e sábio dentro dos quadros intelectuais de nossa cidade. Convido os vereadores, senhor presidente, se nós pudermos, é claro, suspender a sessão por alguns minutos para tirarmos um retrato nesse momento que é tão oportuno. Muito obrigado. Quero lhe cumprimentar, vereador, por esta homenagem. Cumprimentar todos os senhores aí, que são muito importantes para Passo Fundo, com certeza. Até, vereador, já que nós temos limitação de sessões solenes, mas merecido muito uma sessão solene à noite desta casa. Então, meus cumprimentos e parabenizo o vereador por a iniciativa, vereador, e com certeza de todos os vereadores desta casa aí. Muito obrigado. Não, então vamos fazer o seguinte, meu vereador, com permissão dos demais vereadores, já que não é permitido o regimento interno, mas pela relevância dos senhores que estão aqui, nós vamos lhe chamar e vamos fazer a homenagem aqui na frente aqui. Tá ok? Suspende a sessão, então, por um período de fazer a homenagem entregue, vereador.